Pois é, e a Petrobras acabou de confirmar que esse reajuste da gasolina e do diesel vai acontecer a partir de amanhã, terça-feira, né, Pri? Isso mesmo, bom dia de novo, Dani, bom dia a todos que nos acompanham. Então, a gasolina vai aumentar em 21 centavos por litro, e isso é o preço que a Petrobras aumenta nas refinarias. Depois ainda tem a mistura obrigatória, então o custo final para o consumidor vai ser de uma variação nas bombas de 15 centavos por litro, e para o diesel o aumento vai ser de 28 centavos, e aí também, como o diesel tem a mistura obrigatória de biodiesel, na ponta, na bomba, vai ser uma variação de 24 centavos. É importante falar que esses ajustes, eles já haviam sido adiantados pelo presidente Jair Bolsonaro, como a gente acabou de ouvir agora na reportagem, e vale falar que ainda existe uma defasagem dos preços aqui no Brasil em relação ao mercado lá fora. É preciso ver quanto que segue essa defasagem, mas pelo menos até hoje de manhã havia uma defasagem de cerca de 20%, no caso 21% no caso da gasolina e de 19% no caso do diesel, isso segundo informações do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Então, isso sinaliza que, além desses reajustes que nós vimos hoje, anunciados pela Petrobras, anunciados agora pela Petrobras, o mercado ainda pode ter novos ajustes, já que os preços estão aí cerca de 20% defasados em relação ao mercado externo, mas não só isso. Ainda existe uma perspectiva de que o petróleo pode continuar subindo, inclusive a OPEP, os países exportadores de petróleo, eles têm dado algumas sinalizações de que não vão aumentar a oferta de barris no mercado, então isso deve manter os preços do petróleo pressionados. E aí, falando sobre as últimas falas do presidente Jair Bolsonaro, também do ministro Paulo Guedes, o que eles têm mencionado e batido muito na tecla da questão do ICMS e agora também na questão da privatização da Petrobras. E é importante dizer que a questão do ICMS, o ICMS tem um peso, no caso da gasolina, por exemplo, de menos de 30%. O que mais pesa é o custo da Petrobras, que representa 33%. E um custo que está sendo pressionado pelo preço do petróleo lá fora e também pelo dólar, que chegou a bater 5,70 na máxima na sexta-feira, está acima dos R$ 5,60. Isso está pressionando bastante os preços. E aí, Dani, vale falar que o governo agora começa a falar de privatização da Petrobras, de monopólio da Petrobras, e eu diria que é como se fosse o novo ICMS agora do governo, né? Então, o governo estava falando muito do ICMS para falar que a culpa não é dele pelo aumento dos preços, e agora está usando essa questão da Petrobras, que a Petrobras tem monopólio, que deveria ser privatizada, para também mostrar que está tentando agir em relação ao preço dos combustíveis. Mas o que a gente tem é petróleo subindo lá fora, o dólar alto e dois projetos que a gente não sabe se vão sair, porque privatização da Petrobras é super complexo e ICMS também tem uma resistência muito forte dos governadores, principalmente no Senado. Ô Pri, agora explica pra gente, é importante da gente ressaltar aqui, como que essa crise política que a gente está vivendo, que faz o dólar subir, impacta também no preço dos combustíveis e não é só o ICMS, como diz o presidente. Pois é, a gente tem um aumento do petróleo de mais de 50% no ano. Então, eu diria que o aumento do preço do petróleo lá fora, que é causado pelo avanço da vacinação no mundo e também pela reabertura das economias, esse é o principal fator para pressão sobre os preços dos combustíveis. Mas tem também o fator câmbio. Então, o que acontece é que o preço do petróleo, por ser uma commodity, ele é cotado em dólar. Então, o avanço do dólar frente ao real também acaba afetando os preços. E aí muita gente pergunta, mas por que o Brasil não segue os preços aqui dentro? Nós somos um grande produtor de petróleo. Por que o Brasil tem que ficar sujeito a essa cotação internacional? E a Petrobras falou sobre isso recentemente ao dizer que pode haver um desabastecimento no mercado em novembro. O que a Petrobras disse com essa fala? Ela disse que vai deixar de ficar importando o combustível de fora, meio que para mostrar que olha o que acontece se as distribuidoras têm que importar os combustíveis e a Petrobras não faz a sua parte, olha o que acontece, os preços sobem. Então, o
que acontece é que uma parte do nosso mercado é abastecido pelo combustível que vem lá de fora. É cerca de 30%, varia um pouco de acordo com os combustíveis. E aí, como a gente tem que importar uma parte dos combustíveis lá de fora, os nossos preços ficam sujeitos à cotação externa. E aí é por isso que as distribuidoras têm que respeitar a cotação os preços externos, porque se mantiverem um preço mais baixo aqui no Brasil, no mercado interno, em relação ao que está lá fora, não fica interessante importar esse combustível e aí o mercado pode sofrer um desabastecimento. Então, o que a Petrobras fez ao falar que vai deixar de importar e que poderia haver desabastecimento em novembro foi expor essa situação toda e deixar escancarado para o consumidor o que acontece se não houver uma paridade de preço entre o preço que é praticado aqui e lá fora. Pois é, então olha, a gasolina, a Petrobras vai vender para as distribuidoras, vai passar de R$ 2,98, que já é um preço alto, né, para R$ 3,19 o litro, a gasolina. Agora no preço do diesel, de R$ 3,06 para R$ 3,34, 28 por litro. Esse reajuste, ele está defasado ou ele está de acordo com o que está sendo seguido no mercado internacional? Pois é, eu precisava ver qual que é exatamente o reajuste. A gente pode em termos percentuais. Depois a gente pode ir atrás desse número. Como acabou de sair a notícia, teria que ver qual que é o reajuste em termos percentuais que foi anunciado pela Petrobras agora, para entender, porque assim, até de manhã essa informação da defasagem de cerca de 20% foi uma informação... Gasolina 7%. 7%. 7,4% e o diesel 9%. 9%. Então, pois é, vocês veem, a gente tem um reajuste de 7% da gasolina e de 9% no caso do diesel. Só que a gente tinha uma defasagem de 20% em relação aos preços lá fora. Isso significa que deveríamos ter um reajuste de 20% para conseguir equiparar o preço aqui dentro ao preço lá fora. De novo, mais uma vez, por causa dessa questão de que o nosso mercado não é autossuficiente em petróleo, como muita gente acredita. Isso vem um pouco daquela memória, daquele slogan antigo da Petrobras, de o petróleo é nosso. Então, os brasileiros têm essa imagem de que a Petrobras é autossuficiente, produz o suficiente para abastecer todo o mercado, mas como a gente importa uma parte lá de fora, é por isso que existe essa política de paridade de preços internacionais, para que o mercado não fique desabastecido, para que os preços aqui não sejam muito inferiores aos de lá de fora e não fique desvantajoso para as distribuidoras trazer o combustível lá de fora. É por isso que essa cotação internacional afeta tanto os nossos preços aqui.